com mais 3.841 mortes, 73.172 casos novos notificados nesta terça-feira. O Brasil soma agora 14.050.885 casos confirmados e 378.530 mortes da doença do coronavírus de 2019. A média diária de mortes dos últimos 7 dias caiu para 2.830, está acima de 1.000 há 90 dias e acima de 2.000 há 35 dias. O número de hospitalizados na Grande São Paulo voltou a crescer enquanto a polícia acaba com mais festas clandestinas. Mais de 200 pesquisadores do mundo inteiro, inclusive 3 laureados com o Prêmio Nobel, divulgaram uma carta aberta de apoio aos cientistas brasileiros, denunciaram a perseguição, o corte de verbas e a manipulação de pesquisas e criticaram o presidente Jair Bolsonaro pela gestão da pandemia e a destruição da natureza. A carta cita os recordes de mortes por Covid-19 e descreve o Brasil como uma gigantesca fábrica de variantes, com a circulação no país de 92 cepas do coronavírus. No mundo já são mais de 143 milhões de casos confirmados e 3 milhões e 46 mil mortes, mais de 121 milhões e meio de doentes sobreviveram, cerca de 19 milhões apresentam sintomas leves e 109.498 estão em estado grave. A média diária de contágios dos últimos 7 dias está em 789 mil e a de mortes em 12.189. A Índia, principal foco de transmissão nos últimos dias, com mais de 1 milhão de casos novos em 5 dias, identificou 2 novas variantes que seriam responsáveis pelo aumento vertiginoso do contágio, que pulou de 9.121 casos em 15 de fevereiro para 273.805 no domingo. As mortes bateram um novo recorde diário para a Índia com 2.020, mais 58.955 casos, 796 óbitos foram registrados nos Estados Unidos, que tem o maior número de casos confirmados, 31.793.509, e de mortes, 568.461. As mortes caíram 8% em 2 semanas, mas o contágio e as hospitalizações ainda sobem, apesar do avanço da vacinação. A situação é pior no estado de Michigan e está se agravando em Porto Rico. As cidades de Tóquio e Osaka pediram ao governo do Japão que decrete estado de emergência. Há uma grande pressão interna dos japoneses para cancelar a Olimpíada de Tóquio, prevista para começar em 23 de julho. A França impôs uma quarentena de 10 dias para quem chegar da África do Sul, da Argentina, do Brasil e do Chile. Os voos entre o Brasil e a França estão suspensos pelo menos até sexta-feira. Até agora foram aplicadas no mundo cerca de 960 milhões de doses de vacina, sendo 219 milhões e meio nos Estados Unidos, onde 133 milhões e 300 mil pessoas receberam a primeira dose e 86 milhões e 200 mil, 26,1% da população americana estão plenamente vacinados. Na China foram aplicadas 198 milhões de doses, na Índia 130 milhões, na União Europeia 108 milhões, no Reino Unido 45 milhões e no Brasil 37 milhões e 900 mil doses de vacina, 27 milhões e 200 mil pessoas receberam a primeira dose, 10 milhões e 700 mil, 5% da população brasileira tomaram as 2 doses necessárias à imunização. Um novo estudo publicado no British Medical Journal indica que multivitaminas, probióticos, ômega 3 e vitamina D reduzem um pouco o risco de infecção em mulheres, mas não tem efeitos práticos em homens. Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realiza uma conferência virtual sobre combate ao aquecimento global, em que o Brasil virou vilão e pária internacional por causa da destruição do meio ambiente e das queimadas na Amazônia e no Pantanal. De olho na ajuda financeira internacional e com medo de um boicote a produtos brasileiros, Bolsonaro vai adotar um tom mais moderado do que o discurso que fez na Assembleia Geral das Nações Unidas, negando a realidade e acusando o resto do mundo
de injustiça contra o Brasil, mas o mundo vai prestar mais atenção na realidade do que no discurso do presidente. O desmatamento na Amazônia bateu recorde para o mês de março, que não é um mês de derrubada, porque ainda chove muito na região. A Polícia Federal exonerou o superintendente regional do Amazonas, que foi à justiça para acusar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de defender os madeireiros num caso envolvendo a maior apreensão ilegal de madeira até hoje na região. E Salles proibiu os fiscais de aplicar multas sem aprovação de superiores hierárquicos. Na prática, isto paralisa a fiscalização. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro prometeu tirar os fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, das costas dos fazendeiros. Difícil será convencer os líderes mundiais de que isto é uma política de preservação da natureza. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face, dê um like em Quarentena News se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros. Se tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos e muito obrigado pela atenção. A vacina está aí, não perca o seu dia.